Olá pessoal, como vocês podem perceber, esse vídeo é sobre um tema clássico das aulas de História do ensino básico, a Revolução Francesa de 1789. Na abertura, vocês ouviram a Marselhesa, ou pelo menos a tentativa de reproduzi-la. A Marselhesa que foi produzida na época da Revolução Francesa, né, e funcionou como uma canção revolucionária. E depois ela se tornou no hino nacional da França, até hoje. A Revolução Francesa que é um marco aí na história ocidental, né? É um divisor de águas da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E ela nos deixou muitos legados na política, principalmente no vocabulário político, na economia também, no direito e na ideologia, né? Ideologia entendida aí como um conjunto de ideias. Comecemos então falando sobre Antigo Regime. Chamamos de Antigo Regime o regime político, econômico e social que vigorou em parte da Europa e principalmente na França durante a Idade Moderna. Esse regime se caracterizava pelo que chamamos de absolutismo, que era o poder supremo e absoluto dos reis que governavam de forma autoritária, não permitindo que houvesse liberdade nem econômica, nem política, nem religiosa e nem de pensamento. No absolutismo, os reis possuíam até um direito divino de governar. Além disso, uma outra característica era a sociedade estamental, ou seja, uma sociedade dividida em estamentos, uma sociedade de ordens, dividida em primeiro, segundo e terceiro estados, onde os privilégios e o lugar social de nascimento é que definiam o status de cada um. Então, pessoal, na França, antes da Revolução, vigorava o Antigo Regime, que já vinha sofrendo desgaste já há bastante tempo. Nenhum regime, por mais autoritário que ele seja, ele é imune às transformações e às demandas sociais e econômicas que vão surgindo com o tempo. O século XVIII ele ficou conhecido como o século das luzes, devido a um movimento chamado Iluminismo, que foi, na verdade, um conjunto de ideias de pensadores da época, muitos deles ligados à burguesia, que era uma classe emergente, que contestavam um antigo regime. Eram ideias que falavam principalmente de liberdade, mas também de igualdade. E essas ideias, elas meio que minaram aí as bases do antigo regime. E essa foi uma causa importante da Revolução Francesa. Havia também uma situação de extrema desigualdade social que, acompanhada de uma grave crise econômica, gerou um barril de pólvora. Além do iluminismo, a crise econômica ligada às más colheitas, num país ainda agrário e rural como a França da época, aumentou a situação miserável em que vivia a maioria do povo pobre francês. Essa crise econômica também é muito associada à participação da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos, ocorrida em 1776. Os franceses participaram devido à sua grande rivalidade com a Inglaterra, que detinha o controle das colônias americanas do norte. Os esforços, os gastos excessivos do governo francês só fizeram aumentar o quadro de crise. Crise econômica somada a uma crise política e social. O terceiro estado, que representava a maioria esmagadora da sociedade francesa, cansou. Enquanto o primeiro estado, formado pelo clero, ou seja, pela Igreja Católica, e o terceiro estado, pela nobreza proprietária de terras, tinham um monte de privilégios e não precisavam pagar impostos, logo eles que podiam, o terceiro estado, que era o grupo mais heterogêneo, formado pela burguesia, pelos trabalhadores citadinos e pelos camponeses, tinham que trabalhar e pagar os impostos. Essa era a situação. Reparem nessa charge agora. Ela é exemplar para entender a sociedade francesa da época. O terceiro estado, com a enxada na mão, representa o trabalho. O primeiro e o segundo estados, montados sobre o terceiro, exibem vestimentas e acessórios que identificam suas riquezas e prestígio. O terceiro estado não aguentava mais.
Sabe quando algo já está saturado? Então, diante dessa crise generalizada, o rei Luís XVI decide então convocar os Estados Gerais, que era uma Assembleia Nacional formada por representantes das três ordens. A saída apresentada para tal crise consistia em aumentar a carga de impostos. Só que houve um impasse com relação a como seriam votadas as propostas. Os representantes do terceiro estado não aceitavam mais a forma tradicional de deliberação, que era por estados. Ou seja, o primeiro e o segundo estado sempre se juntavam e acabavam vencendo. Então, os representantes do terceiro estado se retiram e vão fazer só entre eles uma nova assembleia, que eles chamaram de Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo era elaborar uma nova Constituição para a França, onde não houvessem mais privilégios. O rei, então, tenta dissolver essa Constituinte, mas já era tarde demais. O gesto e, na verdade, a ação dos representantes do terceiro estado já estavam em sintonia com as ruas. No dia 14 de julho de 1789, os revolucionários invadiram a prisão da Bastilha, em Paris. A Bastilha era o símbolo do absolutismo. Era lá que ficavam os presos políticos. No entanto, o objetivo dos revolucionários era saquear as armas que ali estavam, no que tiveram bastante êxito. Diante disso, o rei teve que ceder e aceitar a abolição do regime feudal e dos privilégios do primeiro e do segundo estado, proposto pela Assembleia Nacional Constituinte, que em seus trabalhos produziu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que pontuava o seguinte: o respeito pela dignidade humana, liberdade de pensamento, igualdade perante a lei, direito à propriedade individual, direito de resistência à opressão, entre outras coisas. Esse documento viria a influenciar revoluções em vários cantos do mundo, além de ser notória a sua influência sobre a atual Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948. A Revolução Francesa durou uma década. Foi de 1789 a 1799. Os livros didáticos costumam dividi-la em 5 fases. A primeira é a reação aristocrática, que começou um pouco antes de 1789, quando setores abastados da sociedade francesa começaram a pressionar o rei e a exigir a convocação dos Estados Gerais. A segunda fase é a Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 91, quando se tem a queda da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A terceira é a Monarquia Constitucional, de 1791 a 92, época em que foi adotada uma monarquia constitucional com liberdade religiosa, com a separação dos 3 poderes e com igualdade jurídica. A quarta fase é a da República ou Convenção Nacional, que vai de 1792 a 1794, conhecida também como a fase do terror, devido ao grau de violência que tomou conta da Revolução. A essa altura, estavam à frente da Revolução os jacobinos, liderados por Robespierre, que radicalizaram com a criação de um tribunal revolucionário, onde muitas pessoas foram parar na guilhotina, inclusive o rei Luís XVI e sua família. E a quinta e última fase é a do Diretório, que vai de 1794 a 1799, quando os girondinos assumiram o controle da Revolução. Complicado? Um pouco, né? Mas vamos abrir alguns parênteses aqui. Falamos de jacobinos, girondinos, mas quem eram esses afinal? Bom, primeiro vamos deixar uma coisa bem clara. A Revolução Francesa ela foi uma revolução burguesa, né? Então, tanto os jacobinos quanto os girondinos, eles defendiam os interesses dessa classe, da burguesia. Os girondinos defendiam os interesses mais da alta burguesia, dos mais ricos, enquanto que os jacobinos defendiam os interesses da pequena burguesia e, em determinados momentos, também dos sans-culottes, que eram os trabalhadores pobres das cidades. Outra coisa importante, quando a gente fala de Revolução Francesa, né? Os conceitos políticos de esquerda e de direita, eles surgiram nesse contexto, durante a Revolução Francesa, quando lá na Assembleia os jacobinos se sentavam à esquerda, defendendo
um caminho mais popular, né, medidas mais radicais. Eles ficaram conhecidos como os de esquerda, por se sentarem à esquerda na Assembleia. E do outro lado, os girondinos, né, sentavam-se à direita, defendendo um caminho mais conservador para a Revolução. Então ficou essas denominações, né? Ficaram essas denominações. A Revolução Francesa, durante os seus 10 anos, ela foi uma sucessão de disputas, né, entre esses grupos. E ela terminou lá no ano de 1799, quando tivemos um golpe de Estado, né, um golpe de 18 Brumário, pelo calendário revolucionário, que levou ao poder o famoso Napoleão Bonaparte, né, que era o líder do exército francês, e ele chegou ao poder, né, fazendo uma aliança com os girondinos, com o objetivo de frear qualquer tentativa, né, de aprofundamento da Revolução, qualquer tentativa de retomada do poder pelos jacobinos, né? Foi isso que significou a vitória de Napoleão. E assim terminou a Revolução Francesa.